E nos 100 anos da mecânica quântica, eu estou ao lado do professor Dr. Emanuel, aqui do Instituto de Física da USP de São Carlos, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica também, e ele tem muita coisa boa para explicar para a gente. Professor, iniciando, o que vem a ser a mecânica quântica e qual a importância dela para a ciência, para o mundo científico? A mecânica quântica é a teoria que explica o mundo microscópico. Então, e provavelmente a mais completa que a física já forneceu para nos dar as bases para entender o universo. Então, é o que há de mais importante em ciência no mundo. Professor, à medida que o professor iniciou, ou pelo menos trabalha tanto tempo publicando, orientando, fazendo pesquisa, né, e tantas outras ações que o professor ora vem fazendo aqui na USP, na mecânica quântica, o que se faz num laboratório? O que se pensa? Quais as linhas de pesquisas que são desenvolvidas nessa área? Toda linha de pesquisa moderna, ela essencialmente trata de mecânica quântica em contextos diferentes. Então, aqui dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, a gente trata de interação da luz com a matéria. E só tem uma forma de tratar essa interação corretamente, que é através da mecânica quântica. Seja aplicada às ciências da vida, seja aplicada à ciência de materiais, seja aplicado à geração de gases quânticos ultrafrios. Como que a gente poderia explicar para quem nos assiste o que vem a ser essa interação da luz com a matéria, ou como ela vem a ser sendo estudada, a importância disto para o desenvolvimento tecnológico? Luz e matéria é tudo que existe, né? Então, a gente entender como essa interação acontece é fundamental, tanto do ponto de vista de ciência básica, quanto do ponto de vista de aplicação para novas tecnologias. Então, e ela é toda fundamentada em mecânica quântica. A gente não tem como fugir desse arcabouço. Então, é isso. Como que a gente explica isso para alguém que não está tratando com isso todo dia? É uma tarefa difícil, porque mecânica quântica não é uma teoria matematicamente simples, mas, essencialmente, a gente tenta entender como que cada pedacinho de matéria absorve e emite luz nos seus mais diferentes contextos. Quando uma pessoa nos assiste, ela deve estar perguntando assim: pô, se um dia eu quiser ser um cientista dentro da física, ou mesmo da física, da química e tantas outras linhas de pesquisas, o que o professor um dia fez? Como que o professor, as pesquisas iniciais, como que elas se deram, para que as pessoas tenham um pouco de noção do que vem a ser um cientista? Olha, tem que ter, eu acho que para ser cientista tem que ter prazer em aprender, né? E em todos os ramos da ciência, prazer em entender, em aprender, em ir a fundo nos diversos ramos. E você não escapa de ir a fundo sem tocar em mecânica quântica, porque é realmente a teoria fundamental que rege o universo. À medida que a gente pensa, por que o Einstein, o Bose e Einstein, pensaram na condensação de um átomo, na condensação de átomos, se assim posso dizer, por que se estudar isso? Qual a importância dessa linha, dessa teoria que tanto deu fundamento para várias coisas? Acho que a melhor resposta, Kleber, é porque sim, porque as pessoas eram curiosas e queriam entender o universo. Então, como que isso funciona? Essa é a pergunta fundamental, acho que, de todo cientista. E é isso que Bose, Einstein e todos os outros fundadores e todos os outros cientistas hoje se fazem. Olham para um problema e perguntam como isso funciona. Né? Especificamente para gases quânticos condensados de Bose-Einstein, que é algo muito forte aqui em São Carlos, a gente só é possível gerar e estudar esses gases entendendo não só a natureza deles, mas a natureza da interação da luz com a matéria.
Importância tão grande essa, né, professor? Mas, professor, assim, quando o professor começou, ele era... Conta um pouco da trajetória estudantil, científica do professor, que isso pode ser um exemplo para aquele que está imaginando ser ou pensando em ser um cientista. Eu sou formado na Universidade Federal do Ceará e vim fazer pós-graduação aqui na USP, em São Carlos. Enfim, sempre fui só curioso e gostava de entender como as coisas funcionavam, menos pelo lado tecnológico, que é também uma vertente importante, mas mais pelo lado de como realmente algo funciona no seu, nas suas propriedades mais fundamentais. Então a minha trajetória passa por isso. Eu venho trabalhando desde que eu vim aqui para São Carlos com o professor Vanderlei Banhato em gases quânticos ultrafrios. E é isso, eu acho que só o que nos move como cientistas é curiosidade, é perguntar como o mundo funciona. Agora, à medida que o professor veio para São Carlos e foi-se a trajetória familiar também veio junto, né? Você, se contar um pouquinho do teu lado pessoal, você tem uma linda família, uma esposa, filha, né? Você tem aí um lado bem legal, né? Conta pra gente um pouquinho da importância da tua família, dos filhos, etc. Bom, família é o que há de mais importante, né? E minha esposa também é física, ela é física teórica, então eu tenho esse privilégio de poder conversar de ciência em casa com alguém que é extremamente gabaritado para a gente falar de ciência. Mas eu acho que ciência se faz não só com alta especialização, mas no dia a dia. E esse é um exercício muito bacana de se fazer com meus 2 filhos. Meus filhos são pequenos e a gente se faz ciência instigando curiosidade, fazendo perguntas, deixando as pessoas pensarem. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso com os alunos aqui, a gente faz isso em casa com os filhos. Professor, à medida que o professor foi entendendo que ciência, tecnologia e inovação seria a grande cartada para um país que quer desenvolver-se, que quer produzir, que quer ter divisas, como a gente pode imaginar a ciência, a tecnologia e a inovação como a meta principal para uma população, para um povo que pensa em desenvolvimento? Nosso povo é muito carente de muita coisa, né? A gente é carente de tudo. Nós somos um país pobre, do modo geral. Mas a gente não muda essa situação sem dar às pessoas o que elas precisam, educação, saúde, mas sem investir também em conhecimento, porque conhecimento é o que eventualmente vira tecnologia e vira riqueza. E esse tipo de investimento é fundamental para a gente deixar de ser um país pobre, deixar de ser um país carente. Então, é fundamental que a gente sempre tenha aí políticas públicas que valorizem a ciência, que valorizem a educação para a população. Agora, pensando assim, professor, o professor já orientou muito, já pesquisou muito, os laboratórios faz parte da vida do professor. Conta alguma das linhas de pesquisas ou das dissertações ou dos doutorados que o professor orientou, o que foi feito, o porquê. Conta um pouco desse mundo da ciência aplicada. A gente segue uma linha de pesquisa de gases ultrafrios, então esses gases estão numa temperatura extremamente baixa, mas em específico a gente trabalha com gases que eles também são magnéticos. Então, para quem imagina um ímã, é exatamente como são nossos gases. Então, é um gás de ímãs e isso tem uma enorme quantidade de propriedades diferentes que no regime quântico se mostram de formas espetaculares. Então, a gente tem estudado esse tipo de fenômeno com os nossos alunos, literalmente para entender como funcionam. Sempre se perguntando como isto funciona, né? Como esse gás de magnetos, né? De ímãs, ele funciona. Como que isso vai se transformar em tecnologia para frente? É uma pergunta ainda em aberto.
a gente não sabe exatamente, mas é preciso sempre fazer ciência básica antes de fazer ciência aplicada, né? A ciência aplicada ela vem da ciência básica. Então nós estamos nesse estágio de fazer ciência fundamental. Professor, a gente fica muito curioso, e todos talvez, né, quando a gente entende que o estudante de ensino médio, melhor dizendo, e mesmo eu falei médico no sentido de medicina, de engenharia e tantas áreas da ciência, né, também se reportam, procuram entender, usam dessa tecnologia ou da ciência que foi desenvolvida. É dessa forma mesmo, professor? A gente pega a mecânica quântica e se aplica em várias áreas do conhecimento? É exatamente isso. A mecânica quântica é teoria fundamental do universo. Então ela está aplicada nos mais diversos contextos. A gente agora em novembro vai ter um evento aqui em São Carlos e um dos nossos palestrantes vai falar de aplicação de tecnologias quânticas para a medicina do futuro, para o cuidado com a saúde do futuro. Um outro palestrante vai vir falar de computadores quânticos, né? Plataformas para a computação quântica, que é algo que vai estourar em breve. No nosso mundo de todos nós. Então, eu acho que ela está presente aí em todo lugar, em todas as áreas. Quando eu disse ensino médio, eu quis dizer que esse evento em si também serve para os alunos, né, do fundamental, do ensino médio, das escolas públicas, privadas em geral, o público em geral que queira conhecer e os profissionais de diversas áreas, né? Ela vai estar aberta, é um evento gratuito, eu sei que ele vai acontecer no dia 13 de novembro, né, às 18 horas aqui no IFISC, no Auditório Sérgio Mascarenhas. Exatamente, é um evento de ciência, mas assim, nesse dia, no dia 13 às 18 horas, nós vamos ter um evento aberto a todo o público, em português, que é uma aula pública sobre a mecânica quântica, sobre o que é a mecânica quântica. E aí a gente vai ter pesquisadores aqui do Instituto de Física explicando o que é mecânica quântica, fazendo demonstrações, tentando mostrar de onde veio, para onde vai, como funciona, num nível de aproximação para um público mais geral. Então, para um aluno de ensino médio, para a tia nossa que está em casa, para a avó, enfim, para quem quiser vir, para tentar entender um pouco dessa teoria que é tão fundamental dentro do nosso dia a dia. Interessante é que é um evento tão importante que você deveria anotar aí o dia, o horário e vir para cá, não tem custo algum, é gratuito, tá? Anota aí, por favor, traga a família, traga seus conhecidos, traga as pessoas que queiram entender o mundo, desse mundo tão importante da mecânica quântica. É no dia 13 de novembro, marca aí, tá? Às 18 horas, aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos, no Auditório Sérgio Mascarenhas. Você está sendo convidado, é um evento gratuito, vai ser muito legal, muito legal. Por que vai ser legal? Porque vai ter demonstração, vai mostrar na prática o que é a mecânica quântica. É dessa forma mesmo, professor? Vai ter demonstrações? É exatamente dessa forma. A gente vai ter demonstrações, a gente vai ter uma linguagem acessível para todo o público, que é muito importante. E num lugar muito emblemático, porque é um instituto de física, um dos melhores institutos do país, que trata a mecânica quântica todo dia num patamar altíssimo, trazendo aí para o público geral essa aula para entender um pouco do mundo que nos rodeia. Legal é que quando a difusão científica, que é uma das formas de fazer difusão científica, está assim próxima, né? Está tão presente na sua vida, na minha vida, na população em geral, ela nos coloca numa posição de refletir, de entender, de pensar, de crescer. Isso que é importante, né? Mas eu também gostaria que o professor me explicasse um pouco da celebração, né, dos 100 anos da mecânica quântica. Conta um pouquinho para a gente quando tudo isso começou, por que se realiza isso. É uma história curiosa porque no final dos anos 1800, começo dos 1900, a gente achava que a gente sabia tudo de física
e se dizia que só tinha 2 problemas, um aqui, outro acolá, mas que aquilo ia se resolver rápido. E no fundo esses 2 problemas deram origem à relatividade especial de Einstein, que todo mundo já ouviu falar, e à mecânica quântica. Mas nos primeiros 20, 25 anos da mecânica quântica, ninguém sabia exatamente com o que estava tratando. Era ali uma curiosidade, tentando resolver problemas, cada um de um jeito. E em 1925, final de 25 e começo de 26, 2 pesquisadores independentes, eles desenvolveram todo um arcabouço teórico que fundamenta tanto os problemas que haviam sido resolvidos antes, mas fundamenta também tudo o que veio depois. Então, essa é considerado a fundação da mecânica quântica, né, o final de 1925, e é por isso que esse ano a gente completa 100 anos da mecânica quântica. Naquele mesmo ano, Einstein e Bose, eles propuseram um fenômeno chamado condensação de Bose-Einstein, que também é um fenômeno quântico. Então, está fazendo 100 anos a previsão teórica e está fazendo 30 anos da primeira observação da condensação de Bose-Einstein no mundo experimental, na qual o IFISC é parte, né? O IFISC tem condensados de Bose-Einstein já há alguns anos e tem relevância nessa área. Professor, mas assim, no século, quando a gente pode falar do uso do computador, da informática, agora da tecnologia, da inteligência artificial, de novas tecnologias, como que a gente pode entender a mecânica nesse contexto geral? Olha, a eletrônica ela é quântica por natureza. A gente não olha para o nosso celular, para o nosso computador, para a tela da TV e pensa na eletrônica que está por trás, mas toda a eletrônica ela é quântica, né? Todos os materiais eles foram desenvolvidos porque a gente conseguiu entender 100 anos atrás as teorias que estavam por trás, né? Que explicavam o comportamento. Então, é isso, quer dizer, o nosso mundo, a gente está rodeado de mecânica quântica, de aplicações da mecânica quântica, sem se dar conta. Isso está aparecendo um pouco mais porque para cada vez mais a gente precisa de computadores mais poderosos, chips de computador mais poderosos. A inteligência artificial é um exemplo dessa necessidade de mais potência, né, de mais poder computacional. E a gente está batendo em limites quânticos e na necessidade de computadores quânticos para atacar esse tipo de problema, né? Então isso vai se tornar cada vez mais comum no mundo que nos rodeia, mas já nos rodeia o tempo todo. Professor, agora, hoje também a gente está falando aí da nanotecnologia, né, de materiais nanos, aplicação de materiais nano, tanta gente falando e pesquisando nanotecnologias. Agora, a mecânica quântica também está presente aí, né? De que forma, professor? Está presente, a mecânica quântica é a teoria fundamental que a gente tem para explicar o universo, em especial as coisas muito pequenas. E aí, quando se fala de nanotecnologia e materiais numa escala muito pequena, você necessariamente precisa de mecânica quântica para explicar os fenômenos que estão acontecendo. Porque o movimento dos elétrons, as propriedades que eles têm nesses materiais, mesmo em materiais não que fogem à escala nano, eles ainda estão obrigados a obedecer às leis da mecânica quântica. Então, está em tudo que nos cerca. Que interessante, professor. Estando em tudo, as previsões, né, no caso a agricultura de precisão, o GPS e tantas outras formas, até a ótica, né, que está ali num drone, né? De que forma, exemplificando, professor, a mecânica quântica está lá na ótica que é aplicada, no GPS e tantos outros materiais? A luz é quântica por natureza, né? A luz, a gente trata a luz e todo tipo de radiação, né? E aí quando a gente fala com um satélite, a gente necessariamente tem radiação.
A gente está tratando de eletromagnetismo, mas o eletromagnetismo ele é quântico. A gente não escapa de mecânica quântica em contexto nenhum, né? E aí isso é fundamental. Nos cerca o tempo todo, né? Nos cerca o tempo todo. No caso da medicina, ela poderia, assim, o pessoal mais leigo, né? Onde é que ela está, né? Na medicina, se desse algum exemplo, e outras áreas das ciências? Eu acho que eu posso dar um exemplo, por exemplo, em técnicas de imagem. Quando a gente faz técnicas de imagem, no fundo o que a gente está fazendo é fazendo radiação interagir com o tecido biológico e entendendo a resposta desse tecido. E isso é fundamental para a medicina moderna, porque são técnicas não invasivas para diagnóstico, para tratamento. E toda essa interação da radiação com a matéria é fundamentalmente um problema de física quântica básico, né? De física quântica fundamental. Interessante. Professor, eu acho que a física ela acaba interagindo com tudo, né? É difícil a gente falar onde não exista física e onde não exista mecânica quântica. Não tem. Quando a gente pensa no mundo que nos rodeia, o mundo que nos rodeia não mostra as propriedades quânticas, porque a gente é feito de muitas partículas e as propriedades quânticas somem. Mas ainda assim somos todos e o mundo que nos rodeia é quântico. E isso é muito importante, porque está na base da ciência moderna e está na base da tecnologia moderna. Porque o mundo moderno é muito fundamentado em eletrônica, né? E eletrônica é quântica. Então não dá para escapar de mecânica quântica. Então a gente pode chegar à conclusão, professor, que a mecânica quântica não é simplesmente uma teoria complexa, ela é mais que isso. Ela é uma teoria, mas ela explica o nosso mundo. Então, por explicar o nosso mundo, ela se faz presente e a gente precisa entender um pouquinho dela. Entender pelo menos de onde vem, para onde vai, por que influencia a nossa vida. Agora, o Brasil tendo ciência de qualidade, como se faz aqui no seu grupo, através da sua coordenação, nos seus laboratórios, onde tem vários cientistas pensando, o Brasil ganha com isso? De que forma, professor? Ciência básica é a base de evoluções tecnológicas. Então, quando a gente faz ciência básica, mesmo sem olhar para o que daí vai vir, a gente está colocando a nossa contribuição para gerar tecnologia, para gerar, eventualmente no futuro, produto, para gerar riqueza, para gerar melhor educação. E aí todo mundo ganha, né? Não só o Brasil, mas a comunidade local, a comunidade nacional, mas o planeta inteiro ganha quando a gente valoriza a ciência básica. Agora, se o professor se dá um recado para quem nos assiste, que para aqueles que querem iniciar na ciência, na física e dela partir para campos mais avançados, mais desafiadores, como é a mecânica quântica, o que o professor diria? Você deve pensar assim, você deve fazer dessa forma, você deve estudar dessa forma, você deve vir aqui ver. Qual que é as dicas ideais, professor? Eu acho que a principal dica é seja curioso, mantenha-se curioso. E vai aprender. Tem muita coisa para aprender, para ser descoberta. E é um mundo muito rico e muito gratificante. E um primeiro passo para aprender e ser curioso é vir aqui na aula dia 13, às 18 horas, para entender um pouco do que é mecânica quântica, porque aí começa a entender como é o mundo ao nosso redor. Então anota aí, gente, vamos lá, vem aqui, venha ver como que é feito tudo isso, venha descobrir uma área maravilhosa. Você vai se surpreender com todas as demonstrações que o professor que vai estar coordenando, o professor Emanuel, vai estar coordenando tudo isso com um grupo muito coerente, muito comprometido. Marca aí, dia 13 de novembro, às 18 horas, aqui
na USP de São Carlos, no Instituto de Física, no auditório Sérgio Mascarenhas. Você precisa vir, não paga nada, tá? Você é só chegar, tá? Venha para cá. É só você chegar aqui na USP e perguntar onde é o Instituto de Física, onde é o auditório Sérgio Mascarenhas. Eles vão te dizer ali. E ali você vai encontrar conhecimento de qualidade, num evento extraordinário, preparado para você, viu? Para a sua família, para os seus amigos, para a comunidade em geral. Não percam essa oportunidade. Isso tudo, lembrando, está junto nas comemorações dos 100 anos da mecânica quântica. E o professor sabe dizer aí, ó, a importância disso tudo. Professor, quem estará aqui vivenciando tudo isso, ganha e ganha muito? De que forma? Ganha muito, porque sempre que a gente aprende, a gente ganha. E quem vai vir aqui vai vir aprender alguma coisa de mecânica quântica, dessa teoria que é tão importante, que foi fundada 100 anos atrás e que mudou o nosso mundo, mudou a ciência e é a base de tudo que a gente construiu nos últimos 100 anos e vai construir nos próximos 100, 200, 500 anos. Bom, depois de uma entrevista tão bonita como essa, eu posso dizer: ciência, tecnologia e inovação, aprender mecânica quântica, estar aqui no Instituto de Física faz parte de quem quer crescer, de quem quer construir um mundo melhor. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!